latino-americanos que votaram a favor de Nomic na Unesco eram países em ditadura. Acho que é uma história que temos que construir ainda. Como foi possível que governos ditatoriais votaram a favor, vários deles, do novo ordem mundial da informação e comunicação? É uma tradição completamente frustrada, porque esses governos não fizeram nada disso nos seus países nesses anos. Tem algumas exceções, mas, em geral, é uma grande frustração. Mas ficou latente a ideia de políticas nacionais de comunicação, de que era possível e necessária essa transformação. Nos anos 90, essa ideia era quase uma ideia proibida, uma ideia não pensável. Não podia falar disso, não podia pensar disso, porque era a época da desregulação. Não, a única política de comunicação possível era não fazer nenhuma política. Por exemplo, no terreno legislativo, a frase liberal, tão famosa, vem dos Estados Unidos, da grande imprensa, ou a melhor lei de comunicação é a que não existe. O mercado regula tudo, essa era a política dos 90. Nos anos 2000, reaparece na cena esta possibilidade de fazer política se você tem o exemplo argentino e uma quantidade de exemplos na América Latina, todos bem diferentes. Né? Mas, com suas diferenças, tem várias coisas em comum. Tem a ideia dos três setores, é uma ideia comum a todos eles. Né? Com realidades e realizações muito distintas, em parte, e isso é interessante, eu coincido com você, porque é uma ideia, quizás, trasladada de um lado a outro, sem pensar muito nas realidades diferentes. É muito diferente quando tem uma tradição forte de mídia comunitária, de mídia popular, que quando você não tem isso. Nós estudamos muito o caso do Uruguai. No caso do Uruguai, temos talvez uma das melhores leis de radiodifusão comunitária, mas nós tínhamos mídia comunitária muito fraca quando a lei chegou. Isso é parte dos problemas da mesma. A lei boa, a realidade fraca e os resultados fracos. Fracos por outras razões políticas também, mas acho que uma das razões é o fraco da base prévia. São interessantes, igual os resultados, é interessante o que aconteceu depois também. Temos estudado isso com dados, com muitos dados. Fica tranquilo. Com dados, quanti, quali, tudo isso. Mas é diferente em cada país. México teve seu último intento no 2013, os colegas podem contar disso. Acho que tem muita frustração disso. Tem resultados ambíguos, penso na Colômbia. Colômbia com uma tendência política muito diferente, que parece não afim a essas tendências, tem políticas de mídia comunitária que dá enveja para o Uruguai, por exemplo. Eu vi a política de Medellín no ano passado, política da alcaldia de Medellín para a mídia comunitária, é maravilhosa, em comparação, e não um governo de esquerda, não é? Mas tem coisas bem interessantes. É muito ambíguo, os dados são confusos e interessantes, nesse sentido. Não? Bom, então tem esse movimento dos tem o componente dos três setores. Tem outro componente bem interessante para esta mesa aqui, que é a participação da cidadania, em alguma forma, no desenho das políticas e na aplicação das políticas. Isso é bem interessante. Por exemplo, mecanismo de consulta cidadã para quando você vai dar licenças de rádio, não? Ou de televisão. Isso é bem interessante porque abre a discussão de um modo muito, muito diferente. Eu participo, por exemplo, no Uruguai, de um conselho consultivo para as adjudicações de licença do setor comercial. Eu represento a universidade nesse espaço. É bem interessante. As audiências públicas
quando se faz editais públicos para apresentar pedidos para frequências de rádio, são bem interessantes, porque nos papéis, uma rádio comercial de uma localidade do interior diz uma coisa, mas na audiência pública diz uma coisa bem diferente e passam coisas muito interessantes quando os cidadãos estão e perguntam. E quando pode ouvir de viva voz qual é o projeto comunicacional que essa rádio comercial tem. Todos esses papéis bonitos são uma coisa bem diferente quando eles falam. Por exemplo, nos outros dias, você sabe, eu apresentei projeto porque a lei exige apresentar assim, assim, eu pus isto, outro, vamos fazer informativo, vamos fazer a música local, mas na verdade nós vamos a começar pondo a computadora com a música todo dia. Ele diz isso, vai para a audiência e diz isso. E isso é possível porque tem um certo exercício cidadão na aplicação da política. Não vai dar frequência de rádio sem passar por essa audiência, sem passar por um espaço de consulta pública. Não é um espaço vinculante, não tem o governo obrigação de obedecer isso, mas muda muita coisa. Todas essas experiências se fizeram de muito diversas maneiras nestes últimos 10 anos na América Latina, com muito diversos resultados. Agora estamos num momento bem complicado. Você já contava o que aconteceu na Argentina, em Brasil. O caso brasileiro, eu acho que é bem interessante porque os colegas aqui têm bem analisado isso, mas eu acho que, como diz Murilo Ramos, um colega que vocês conhecem bem, diz que é como feitiço do tempo, não? Ele escreveu isso, não? Essa película, esse filme que diz que todo dia o governo despertava dizendo vou fazer a reforma da comunicação. E outro dia despertava dizendo vou fazer a reforma, mas nunca fiz. Parece que vai começar sempre. E no último período, eu acho, no último ano, ficou bastante demonstrado que ter medo da mídia, que é bastante típico de todos os governos de esquerda, que sempre faz assim, não? Eu odeio a mídia, eu preciso a mídia, eu temo a mídia. Né? E com esse panorama, eu prefiro transar com a mídia, fazer acordo, tentar que ele me dê paz, mas ele não tem paz. Né? É inútil esse intento, não funcionou. Não? Acho que aconteceu isso, foi uma demonstração muito forte de os intentos de não tocar e tentar, não resultam finalmente. Não? Em Uruguai, talvez um pouco mais, mas a política é bem similar. Então, estamos em um momento como para pensar de novo, nesse sentido eu concordo com Gustavo, pensar de novo o que aconteceu nos anos 80, tem essa utopia de transformação de sistemas mediáticos, nos anos 90 abandonamos essa utopia, e nos anos 2000 retomamos. Uma última movimento que acho que vem mais da tradição funcionalista, mas é interessante recuperar aqui e que eu não sei se falamos muito nos estudos de comunicação disso. Eu acho que é importante. Falam mais os companheiros de informação. Como nós temos uma FIC, falamos mais entre nós. É interessante isso. Que um movimento de governo eletrônico, governo aberto e tudo isso. Não? Aí tem uma linha bem interessante, porque é outra coisa, mas é uma coisa que tem vínculo com isso. A ideia de governo eletrônico pode ser simplesmente gestão eletrônica do governo, mas também pode ser governo aberto, que é a nova moda de alguns dos países, que é a ideia de aproveitar as tecnologias de informação e comunicação para democratizar a gestão pública. Fazer mais transparente, em primeiro lugar, e isso não é pouco, não? Facilitar a informação dos cidadãos e apoiar
mecanismos de participação da cidadania na gestão pública, na gestão do governo. Accountability, rendição de contas, tudo isso, todos esses componentes são interessantes. Essa movida não vem dos alternativistas nem dos críticos. Vem dos Estados Unidos, a aliança pelo governo vem da Europa, sim? Vem de governos ou social-demócratas, liberais, mas é bem interessante. Acho que nós temos que pensar, porque aí tem também uma ideia de cidadão. Eu faria essa pergunta: quais são as conexões possíveis entre cidadania comunicativa, dessa perspectiva crítica, alternativista, utopística, e governo aberto, cidadão ativo desse lado? São ideias de origem bem diferentes, mas pode ter pontos de coincidência teóricos, sim, e também práticos. É interessante ver o que está acontecendo com essas práticas. Por exemplo, as leis de informação pública, de acesso à informação pública, que tem várias na região nos últimos anos, quase todos os países têm aprovado algum tipo de legislação, tem componentes bem interessantes que permitem, possibilitam o acesso à informação, mas também a intervenção nos assuntos públicos. Acho que, então, estamos em um momento, agora sim, no terreno da pesquisa, da academia, e nisso concordo com o Gustavo, de repensar a realidade com dados, concordo nisso, mas, eu digo, também retomar as utopias no confronto desses dados. Estamos em um momento de muitas frustrações, é verdade, um momento também de muitas potencialidades. Esses momentos escuros de grande incertidumbre, acho que também são muito ricos para pensar esta questão. E nesse terreno nos convido aqui para recuperar várias tradições antigas que vêm, que estão no ADN da comunicação latino-americana, dos estudos de comunicação latino-americana, mas também dialogar com outros que não estão no campo propriamente, como isso de governo aberto, governo eletrônico, mas que acho que é um diálogo possível, fermentar, interessante para pensar realidades e para pensar alternativas que continuam sendo necessárias, ainda que esteja muito longe do campo. Sim? Obrigado. Obrigado, Dr. Caplun. De imediato, então, eu já passo a palavra para o Dr. César Bolanho. Muito obrigado pelo convite. Agradeço muito a organização local e a diretoria da ALAIC por esta oportunidade. Eu cheguei aqui faz 2 dias, já passei 2 dias trancado no quarto de hotel, produzindo, escrevendo e assistindo a Globo News. Então, estou bem... Aí eu escrevi e vou ler, para ser bem objetivo e bem rápido nas minhas considerações. E vamos ver, espero não gastar os 20 minutos, né? Aproveitar bem o tempo. Essa é a primeira mesa da LAIC que eu participo desde quando eu deixei a presidência em 2014. Então, eu quero aproveitar para retomar uma proposta da época, uma reflexão sobre os desafios do campo em termos acadêmicos diante da problemática social latino-americana e brasileira. Aqui entra a questão da cidadania, tá? A preocupação, não sei, o termo, né, foi colocado aqui em determinada condição, mas é basicamente essa a preocupação desde o início, aquilo que se chamava antes de praxis, pensar como a teoria pode se vincular à prática social e entender da nossa perspectiva o que está acontecendo.
Naquela ocasião, eu produzi um artigo de balanço dos meus 5 anos de gestão, que foi publicado algum tempo depois na revista da LAIC. E também publiquei, no último número da revista, um texto em parceria com Ángel Paz, da Venezuela, e Maurício Herrera, da Colômbia, mais teórico. Eu cito ainda o meu livro Campo Aberto para a Crítica da Epistemologia da Comunicação, que pode ser encontrado online no site, no portal da Edise de Sergipe. Em todos esses trabalhos e em outros, eu tenho defendido a necessidade de um novo programa de investigação articulando o pensamento crítico latino-americano. Isso tendo em vista, primeiro, as profundas transformações na sociabilidade vinculadas à reestruturação capitalista, que neste momento já apresenta contornos muito distintos daqueles que imperavam no momento do lançamento do Programa dos Estudos Culturais Latino-Americanos por Jesus Martín Barbeiro. Em segundo lugar, o esgotamento daquele programa, tão bem sucedido, que representara, à época, uma mudança importante, retomando em boa medida o protagonismo do pensamento comunicacional latino-americano, abalado após a derrota da NOMIC e da Comissão McBride. Não se trata agora, é preciso esclarecer, de uma disputa, como às vezes parece, entre economia política e estudos culturais, mas da necessidade de construção de uma articulação não eclética, do meu ponto de vista, entre duas linhas de pensamento que foram se afastando ao longo do tempo, à medida que os estudos culturais se consolidavam e ganhavam notoriedade internacional, renegando vinculação com o pensamento marxista que pudesse haver tido na origem em favor da adoção da ideologia da pós-modernidade. O desmascaramento desta ideologia, sua dissolução no interior de um pensamento perfeitamente integrado ao projeto neoliberal, viria a colocar os estudos culturais diante de uma dupla disjuntiva. Ou o abandono definitivo de toda perspectiva crítica, renegando explicitamente sua origem comum em relação à EPC e adotando, em matéria econômica, uma posição explicitamente liberal, como ocorre, ou, como também ocorre, o retorno às origens, aliando-se ao pensamento crítico que a EPC latino-americana também representa. O desafio passa por entender o significado profundo da reestruturação capitalista, não apenas no que se refere ao desenvolvimento das forças produtivas, mas fundamentalmente das relações de produção no sentido mais amplo. As novas formas de mediação social envolvidas, a sofisticação dos mecanismos de controle e de manipulação que elas carregam, a necessidade de fundamentação teórica, de esclarecimento a serviço da resistência ao avanço do neoliberalismo e das soluções neoconservadoras, de construção de novas mediações possíveis. A comunicação tem um papel central em tudo isso, e é essa a medida da responsabilidade que nos cabe nesta particular quadra da história. A fraca participação do campo brasileiro da comunicação na resistência ao golpe institucional, que teve na mídia hegemônica um elemento crucial e cujos desdobramentos ainda estão longe de acabar, mostra que estamos no nível mínimo de consciência política e de comprometimento com a luta por formas mais humanas de existência. É por causa desse compromisso em apontar a possibilidade de outras mediações possíveis que propusemos, por exemplo, no artigo citado, Ángel Paz, Maurício Herrera e eu, a articulação dos conceitos de mediação, subsunção e apropriação social como uma chave para a construção de uma perspectiva teórica contra-hegemônica, articulando economia política, estudos culturais, crítica da tecnologia, entre outras.
O campo da economia política em particular, no qual milito, foi constituído no Brasil e na América Latina a partir dos grupos de trabalho da Intercom e da ALAIC, especialmente após a criação do portal EPTIC e da revista EPTIC Online, que entra em 2018 no seu volume 20, tendo sido um instrumento de convocação dos dois encontros de economia política do Mercosul, Buenos Aires e de Brasília, a partir dos quais se decidiu pela fundação, na Assembleia de Sevilha, em 2002, da União Latina de Economia Política, da Informação, da Comunicação e da Cultura, da qual eu tenho o orgulho de ter sido o fundador e primeiro presidente. O pensamento brasileiro teve um papel central nessa construção, e a unificação do campo da EPC em nível global a partir de 1992 teve também a nossa marca, a marca do conjunto do pensamento crítico latino-americano. A EPC é parte disso e se dispõe, no que me concerne, a construir as bases da nossa participação conjunta na construção do pensamento comunicacional crítico em nível mundial. A minha gestão como presidente da LAIC, todos os passos foram dados no sentido de articular internamente o campo e municiá-lo para o diálogo internacional construtivo e crítico. Não vou citar aqui as diferentes iniciativas, remeto ao artigo de balanço a que me referi no início. Cito apenas um fato: a criação do Fórum das Associações Nacionais de Pesquisa em Comunicação e a redação da Carta de La Paz. Esta carta representa, 40 anos depois do chamamento ao pensamento comunicacional crítico na reunião da Costa Rica, o compromisso da comunidade intelectual do nosso campo com a construção de uma comunicação democrática a serviço da maioria do nosso povo. A região vive hoje um processo doloroso de transição dos intentos neopopulistas da primeira década e meia dos anos 2000, em alguns casos mais, para uma situação de retrocesso nas conquistas sociais, como no caso extremo do Brasil, em que se pretende um retorno a antes dos anos 1930. Só um pensamento social vigoroso e crítico, identificado com os interesses fundamentais da classe trabalhadora, poderá nos tirar da condição de perplexidade em que se encontra boa parte da intelectualidade local. A comunicação não pode ficar de fora. Bom, isso é o que eu vinha escrevendo, e estas reflexões, evidentemente, estão muito vinculadas ao que nós estamos vendo. Eu disse que passei 2 dias assistindo a Globo News e ninguém sai disso impune. Agora, a questão é que teve uma outra notícia, a qual nós não estamos nos referindo muito, que eu quero ressaltar aqui, que foi a intervenção policial na Cracolândia, em São Paulo, que me chocou profundamente. Porque, na verdade, são 2 níveis de realidade que se complementam. Então, eu explico para os nossos colegas estrangeiros que talvez não conheçam o que é a Cracolândia. São imagens que nos remetem a certas imagens que, de vez em quando, a gente vê das situações de maior miséria que, de vez em quando, a gente vê na África. Tá? Ruas inteiras, um quadrilátero grande no centro antigo de São Paulo, onde as pessoas armam barracas ou simplesmente plásticos negros, e ali se drogam e vendem as drogas e distribuem e dormem e comem e bebem no meio do lixo. E de vez em quando, isso no centro de São Paulo, e de vez em quando a polícia entra. De vez em quando a polícia entra e faz alguma coisa e depois vai embora. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu ontem. Isso é sempre quando a polícia entra a imprensa também, e aí a gente fica vendo essas coisas e percebe qual é de fato a situação social do país, se é que nós queremos pensar realmente o problema da cidadania. E parece que nós, sabe, eu fiquei pensando, a situação social
em que o país foi lançado na época da libertação dos escravos, que foram libertados e jogados à sua própria sorte. E criaram as favelas, inundaram as favelas do Brasil, e ali se constituiu o problema social que até este momento não foi resolvido, né? Nem pelos governos militares, nem pelos governos populistas de todo tipo. Esta situação é a responsável pelas condições que nos assustam. Tudo o que nos assusta, todos os medos que nós temos, decorrem desta condição do país mais desigual do mundo. E é esta consciência que é preciso recriar. No meio daquela devastação, a Câmara, passeando por aqueles prédios deteriorados e aquela situação, aparece um cartaz: cuidado, isto pode ser um poema. Foi como um momento de distanciamento crítico, de pensar, é por aí que nós temos que pensar. O Brasil vive hoje, a situação da Cracolândia é a metáfora da situação política que o país vive. Está tudo destroçado, jogado às baratas. Esta é a situação que a elite brasileira, as elites brasileiras de todos os tipos criaram. E é nestas condições que nós temos que atuar e que nós temos que buscar a nossa resistência e, quem sabe, talvez, não seja mais do que um poema. Muito obrigado. Obrigado também ao professor Bolanho. Gostaria de agradecer, né, a explanação, né, e as reflexões que foram compartilhadas, né, pelo Dr. Cimadevilla, o Dr. Kaplun, o Dr. Bolanho. Não é sempre que nós temos essa excelente oportunidade, né, de traçar um panorama da comunicação, né, em realidades ao mesmo tempo distintas, mas que também tem muita proximidade, né, na medida que a gente tem aqui, tivemos um panorama, né, da realidade dessas interfaces da comunicação e da cidadania na Argentina, no Uruguai, no Brasil, e na verdade nós estamos falando, né, de um contexto em termos de América Latina. Na condição de moderador, né, eu vou me aproveitar para ter o privilégio de fazer os primeiros questionamentos, né? Eu penso que esse espaço agora do debate, né, na medida que a gente vai abrir para o questionamento, para a reflexão, nós temos aqui, a partir, né, das reflexões dos professores convidados, né, alguns pontos de partida, né, para que a gente faça uma reflexão interessante a respeito possa aprofundar esse debate, né. O Dr. Cimadevilla faz uma provocação, né, e que nós, enquanto academia, né, enquanto universidade, precisamos fazer uma autocrítica, né? Então, a nossa ansiedade em construir utopias, né, como colocou o professor, né, é uma reflexão que devemos fazer, né? É um debate que devemos aprofundar. Até que ponto o trabalho, né, da academia ele possibilita essa reflexão, esse debate e essa intervenção em termos, né, da construção de uma sociedade melhor. Me parece que o caso argentino, né, e
a tentativa do presidente Macri, né, de incorporar modificações na lei, né, que rege a questão da comunicação, dos serviços de comunicação audiovisual, ao mesmo tempo que no Brasil também enfrentamos